Bom dia, meu irmão. Desejo a paz do Senhor Jesus Cristo em tua vida, em seu lar, e que você esteja desfrutando de todos os cuidados do nosso Pai querido nesses dias de isolamento, de pandemia ainda. É com prazer que hoje nós iremos ter mais uma aula baseando nossas revistas e com o tema Disposição e Confiança, lição número 8. Está baseando no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18. Então, lição número 8. O tema é disposição e confiança. Desejo muito que Deus abençoe sua vida e que nos oriente nesse caminho. Vamos fazer uma oração? Deus bendito, queremos pedir que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine um pouco mais sobre o grande teu poder e misericórdia, Deus, baseando-se na vida de Neemias, que te serviu para a glória do teu nome. Convidamos o Senhor a participar e pedimos a tua graça sobre nossos corações para entender, compreender e executar a tua vontade. Assim nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dentro do contexto do livro de Neemias, Êxodo, Neemias, que narra esse período de retorno de Israel a Jerusalém, nós tivemos o primeiro momento ali quando Zorobabel ele faz o retorno do povo de Israel também com a edificação do templo. É feita a reconstrução do templo para o povo voltar a cultuar a Deus. Depois, no segundo momento, Esdras, ele vem com a restauração espiritual do povo, porque o templo já havia sido restaurado por Zorobabel, só que o povo ainda não havia sido santificado. O problema foi entendido dessa forma, que não adiantava ter um templo construído com um povo contaminado pelo pecado. Se a gente for ver o livro de Êxodo, de Neemias, vamos ver como que eles trabalharam essa questão muito bem na volta das suas festas, na volta dos sacrifícios e também ainda fazendo com que o povo que havia se contaminado com uniões irregulares, para que eles apartassem das coisas erradas devido à influência que eles sofreram nesses 70 anos de cativeiros, e eles abrissem mão daquilo que eles praticaram como normal e voltassem à santidade estabelecida por Deus e não segundo o seu contexto histórico-social. Depois que o povo foi santificado, as festas voltaram a acontecer e o sacrifício ao templo também. Só que ainda existia uma questão ainda, que era a reconstrução do muro. O muro, dentro do contexto da época, era a forma de proteção que uma cidade tinha contra os seus invasores. Deus levanta Neemias. Neemias nasceu no cativeiro, ele nasceu na Babilônia. Ele não saiu de Jerusalém, ele não foi um dos cativos levado, mas ele nasceu lá na Babilônia e foi servindo ao rei na Babilônia, até que Deus começou a incomodar. Abrindo-se um parênteses nesse comentário, é bom notar que Daniel, no capítulo 9, ele diz que quando ele começou a examinar os escritos, principalmente do profeta Jeremias, ele percebeu que o período do cativeiro seria de 70 anos. Então a Bíblia diz que Daniel começou a orar, jejuar, se vestiu-se de saco, dentro do contexto judaico, se humilhou pedindo perdão a Deus pelos pecados dele, pelo povo, pelos seus reis e príncipes que também no passado não quiseram obedecer à voz de Deus. Então a gente vê ali como que todo esse processo, tanto de restauração do templo, como de santificação do povo e restauração do muro, começou lá atrás com Daniel, nas suas orações, pedindo a Deus para que fizesse uma restauração completa do povo. Até porque nesse próprio livro de Daniel, capítulo 9, no finalzinho, fala sobre a vinda do Messias, a partir do momento do retorno do povo para Jerusalém. Então agora Deus chama alguém que nasceu no cativeiro, Neemias, e faz com que ele sinta o desejo de voltar e ajudar na reconstrução e na construção do muro. Neemias entende isto, então ele fala com o Pai, Deus, com o nosso Deus Pai, ele conversa com Deus, jejua, depois ele vai falar com o rei Artaxerxes, e ele levanta a questão e ele recebe uma carta autorizando ele voltar para Jerusalém, ou melhor, ele ir para Jerusalém, e ele assim conhecer a sua cidade, dos seus patriarcas, e assim poder voltar a servir a Deus ali. Dentro do contexto, desse contexto histórico que eu acabei de passar para vocês, nós temos alguns princípios, até que o autor também desenvolve na revista, no primeiro capítulo mesmo, na primeira parte do parágrafo, ele fala bem assim:
Na lição de hoje, veremos as motivações que levaram Neemias a desafiar o povo à reconstrução dos muros, fato que desenvolveu confiança e dignidade a Jerusalém. Primeiro, eu queria trabalhar um pouquinho com os irmãos essa questão, né, o que as motivações, o que são motivações, irmãos? Motivações nós sabemos que são atitudes internas. Não existe motivação externa. Motivação é sempre algo interno. Você tem estímulos externos, mas a motivação é uma reação da sua compreensão, é uma reação interna. Você tem dois tipos, basicamente, de motivações. A motivação fisiológica é aquela que você sente fome e procura algo para comer, sente sede e procura algo para beber, sente sono, vai dormir, sente cansaço, vai descansar. Então, as necessidades fisiológicas, essas você praticamente resolve isso todos os dias. Você sente a necessidade de respirar e você inspira e respira. Normal. São necessidades que você consegue responder sem nenhum problema, que você consegue lidar no dia a dia. Às vezes, é claro, com a fome você tem que ter um pouco mais de trabalho, fazer comida ou comprar algo pronto, ou sair para ir para um restaurante ou um fast food também. Mas você tem uma certa facilidade em responder essas questões fisiológicas das suas necessidades, as suas motivações internas. E nós também temos o segundo grupo das suas motivações, que também são internas, mas elas são mais subjetivas. Elas lidam mais na questão das emoções, pertencimento, a razão, as emoções, sentir-se a vontade de abraçar, ser abraçado, de ter um companheiro, uma companheira de vida, de pertencimento, meu legado, quem eu sou, o que eu estou fazendo. Então essas motivações secundárias, subjetivas, elas são o que nos motivam a tomar atitudes, a mudar rumos, a mudar o curso. São essas motivações secundárias e internas que nos movimentam. Quando essas motivações secundárias estão em desequilíbrio, quer dizer, você perde a iniciativa, você perde a esperança, você perde a fé, você não vê razão de fazer, de querer realizar, de querer mudar um contexto, de querer mudar uma situação, você não vai tomar atitude. A motivação sua será sufocada pelos seus pensamentos negativos. E Neemias, no capítulo 2, versículo 18, que é o nosso texto áureo, ele fala bem assim: então lhes declarei como a mão do Senhor meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Aqui é um relato clássico de uma motivação. E lembrando que foi Deus que motivou Neemias no seu interior. Foi Deus que falou com Neemias no coração o que ele era para fazer. Então nós temos aí uma motivação interna, mas gerada pelo Espírito Santo. E é interessante, como eu sempre cito nas minhas mensagens, nas minhas palestras, é que a Bíblia diz em Apocalipse várias vezes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Deus está nos motivando o tempo todo, Deus está falando conosco o tempo todo, Deus está nos influenciando o tempo todo através do Espírito Santo e através da sua palavra. Quando a gente lê a palavra, ela nos motiva internamente, porque ela entra em nós e ela entra em conflito com os nossos interesses pessoais, com os nossos interesses secundários, motivacionais, egoístas, e ela entra com a função de anular, de tirar isso de nós, porque não serve para o reino de Deus. Porque Mateus capítulo 6 já nos ensina, que na, oração, na pregação do Senhor Jesus Cristo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E na Mateus também, na oração do Pai Nosso, né, venha a nós vosso reino, seja feita a tua vontade. Então a motivação, ela tem a sua função também interna, para poder nos movimentar a uma ação. E toda ação corresponde a uma reação. Então, se você se encontra parado, estabilizado no sentido de inércia, não se movimentar, é porque você não esteja tratando as suas motivações internas. Você precisa deixar Deus trabalhar nas suas motivações, no seu movimento interno, e deixar com que Ele te conduza. Ah, mas Vanderlei, eu já tenho uma certa idade, já estou com dificuldade. Não, isso não é empecilho nenhum.
Isso não é motivo para a gente não trabalhar, para não servir a Deus. Isso não existe. Tira isso do seu coração, que isso não pertence à teologia bíblica, porque nós entendemos que Deus usa todos o tempo todo, não importa a situação, não importa o local, não importa as condições clínicas, não importa as condições climáticas, não importa nada. Deus usa quem Ele quer, se a pessoa colocar-se à disposição dele. Mas Vanderlei, eu não tenho uma letra bonita, Vanderlei, eu não sei falar direito. Moisés usou esses argumentos e Deus rebateu e usou Moisés de maneira tremenda. Então você precisa justamente deixar que a motivação do seu interior que te mova seja do Espírito Santo. Disposição e confiança, causa e efeito. Então o autor ele trabalha justamente nessa questão aí, e eu fiz uma pergunta ao texto que ele desenvolve. Eu não vou ler revista, você sabe que eu não leio revista. A revista já está prontinha para você aí, você já pode ler o tempo todo, quando você quiser, está aí prontinha, quentinha na sua mão. Só você depois, quando quiser, ficar lendo. Eu fiz uma pergunta no final do segundo parágrafo, na página 49, em que ele fala bem assim: Neemias colocou na conta da bondosa mão de Deus sobre sua vida a arquiciência do rei, ao conceder-lhe mais do que havia pedido. Aí eu fiz uma pergunta: como você enxerga Deus agindo no seu dia a dia? Qual é a sua motivação? Como que você enxerga? Quando você vê os acontecimentos do seu dia a dia, você enxerga de que maneira? Como que você vê as coisas do seu dia a dia? Se você enxerga o seu dia a dia, as suas atitudes corriqueiras, de maneira natural, e não consegue enxergar Deus agindo, é preciso repensar. Porque Deus é um Deus detalhista. Se você for ler o livro de Gênesis na criação, como que Deus foi detalhista na sua criação? Se você for ler o livro de Levítico, você vai ver como que Deus é detalhista na sua preocupação em passar para Moisés e Arão toda a forma de fazer as coisas, tanto no indumentárias dos sacerdotes, do sumo sacerdote, na tenda da revelação, tudo Deus deu detalhes mínimos. Por quê? Porque Deus é um Deus detalhista. E se Ele é um Deus detalhista, por que não será um Deus detalhista na sua vida no dia de hoje? Você não pode desprezar o agir de Deus nas coisas pequenas, até porque interpretando de maneira mais solta, dizendo como se fosse fiel no pouco, sobre o monte colocarei. Foste fiel a enxergar a Deus nas pequeninas coisas, coisas maiores Deus vai te revelar e te mostrar. Entenda isto. Como que você enxerga o agir de Deus na sua vida, no dia a dia, para que você possa ter disposição e confiança em Deus. Pense um pouco nisto. Ele termina o primeiro tópico que ele trabalha, que é a lembrança de quanto Deus tem sido bom. Ele fala bem assim: recordar, meditar e considerar sobre o quanto Deus tem sido bom é o primeiro passo para recomeço de tudo o que porventura tenha vindo por terra em nossas vidas. Pensemos nisso. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, ele fala assim: quem é justo, seja justo mais ainda. Quem é santo, seja santo mais ainda. A ideia é justamente você começar a tomar uma decisão dentro de você, qual o caminho que você vai tomar. Como também fala, quem é injusto, seja mais injusto ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Está mostrando, você tome uma atitude, tome uma decisão. Você precisa se posicionar, tomar uma decisão no seu dia a dia, para que Deus esteja mostrando, revelando na sua vida a bondade dele. Tem que fazer isso todos os dias. O cristão precisa todo dia escolher, decidir a quem ele quer servir, a quem ele quer obedecer. Se isso são apenas seus pensamentos, desejos e vontade, ou se quer realmente servir a Deus de todo o coração. No segundo tópico desenvolvido pelo autor, que é na página 49 ainda, é disposição e coragem para recomeçar. Como assim eu já falei, a disposição está ligada à motivação, ligada às suas motivações internas. Tá? Ele bota bem assim: tudo que passa por destruição na vida do servo de Deus deve experimentar um processo de retomada, mas para reerguer alicerces derrubados é preciso muita disposição. Se você sofreu um trauma, se você sofreu perdas, se você perdeu coisas, você precisa repensar. Vale a pena recomeçar? Vale a pena reconstruir? Lembrando que o retorno do povo de Israel a Jerusalém, com Jerusalém, com Êxodo e Neemias,
não é só um retorno para reconstruir uma cidade, é para reconstruir uma identidade de um povo que tem um Deus exclusivo e único, é uma identidade espiritual de um povo consigo, com suas tradições, e é uma identidade de um povo com a palavra de Deus e com o próprio Deus da palavra. Eles não estavam apenas reconstruindo uma cidade, pronto, estamos levantando muros, nós estamos reconstruindo a nossa identidade com Deus. Você precisa seguir o exemplo de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras do teu primeiro amor. Você precisa trazer a memória. Onde foi que houve a perda? Onde foi que houve a rachadura? Onde foi que houve um processo que desgastou você, que te levou a uma estagnação emocional, espiritual, que você não consegue mais produzir, não tem mais interesse? Nós precisamos entender que as ondas vêm sobre nós, as ondas batem sobre a nossa vida, as ondas vêm e às vezes nos tornam mais pesado e cansado, mas isso não é motivo para parar. Nós precisamos continuar seguindo. Ontem à noite, conversando com uma jovem afastada, ela falou da dificuldade que ela tem em retornar para a igreja devido a um processo de desligamento que ela passou, pelo pecado que ela praticou. E ela disse como que é difícil, como que é duro para mim. Eu não consigo, eu sinto falta, eu sinto desejo, mas eu não consigo voltar. Ela sofreu um trauma, ela sofreu uma perda, mas ainda não conseguiu se restaurar. Precisamos entender que Deus nos dá oportunidade todos os dias. Conversando com um pastor amigo meu, o pastor Carlos, da Primeira Igreja Batista, aqui Praça Seca, no Rio de Janeiro, ele me contou uma experiência muito interessante. Ele disse que no domingo à noite o tráfico resolveu fazer um baile funk na rua em frente à igreja. Em frente à igreja exatamente. E tinha aproximadamente umas 350 pessoas nesse baile funk. Imagina um baile funk promovido pelo tráfico, né? Então ele falou que alguns irmãos, alguns diáconos, pastor, vamos também fazer o culto na rua, botar nas suas caixas de som e vamos lá confrontar esse povo para ver só. E ele pediu a Deus orientação, falou, Deus, o que a gente pode fazer nesse momento de tentativa de destruição da nossa identidade, da nossa busca ao Senhor? E ele sentiu um desejo no coração, falou, irmãos, deixa eles fazerem o baile funk deles. 50% da igreja vai ficar aqui adorando e buscando o Senhor e 50% vai para o baile funk evangelizar. Desafio, né? Em termos de missões, então, que maravilha, né? Então, ele me contou que o culto ficou acontecendo no templo e em frente à igreja o baile funk acontecendo e metade da igreja já para evangelizar dentro do baile funk e distribuíram folhetos, chamaram para conversar e ele contou que 35 jovens aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Depois que houve esse esvaziamento pela conversão que houve, nunca mais o tráfico quis fazer baile funk em frente à igreja. Nós precisamos aprender lições de Deus no dia a dia. Precisamos aprender. Nós temos que reler as situações que nós vivemos e aprender com Deus. Deus não permite que as coisas venham sobre nós para nos prejudicar. Há um texto na Bíblia que fala todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas daqueles que andam segundo o seu propósito. Então, se você sofreu alguma perda, sofreu algum trauma, teve alguma questão que limitou você espiritualmente, faça uma releitura segundo o prisma de Deus e eu tenho certeza que Deus vai te ensinar muitas coisas maravilhosas ainda que você ainda não percebeu na sua vida. Então, disposição e coragem para recomeçar. É só você fazer uma releitura, é só você olhar novamente, Senhor, aqui está a situação. Lembra-se de Reis, primeiras Reis, né, quando Babilônia queria invadir, ou melhor, deixa eu corrigir aqui, quando, em primeiras Reis, se não me engano, quando Jerusalém estava sendo invadida, então o rei pegou a carta de afronta que ele recebeu, esqueci o nome do rei agora, não tem nenhum problema, e ele falou, Deus, aqui, eles estão nos afrontando, eis aqui a carta. Então, o que Deus fez? Deus recebeu aquela carta, aquele desafio que ele estava recebendo e mudou toda a situação. Me perdoe por ter esquecido o contexto, tá, irmãos? Mas o que eu falo para você é, você tem que ter disposição para recomeçar, mas sempre recomece com Deus. Eu falei aqui que a reconstrução começou com Daniel lá atrás. Daniel orando pelo povo, buscando ao Senhor, entendendo que Deus estava querendo terminar com o cativeiro e recomeçar a história de Jerusalém. Zorobabel foi usado por Deus, Neemias e Esdras foram usados por Deus.
E quando a gente entende que Deus quer recomeçar, eu preciso, a primeira coisa a fazer é colocar nas mãos de Deus tudo que está ao meu alcance, tudo que estou sofrendo, todas as afrontas, perseguições, dúvidas, dores, traumas, tudo coloco diante de Deus e deixo Deus agir. Deixo Deus agir, porque Deus é um justo e santo juiz, é um ótimo ajudador, aquele que está ao nosso lado, caminhando com a gente o tempo todo. Então não tenha medo, não tenha receio, não importa a situação. Se é o Covid que te aprisiona, essa semana nós contamos com uma pessoa amiga nossa e o pânico dela de pegar o Covid é coisa muito extrema. Ela tem um receio enorme de chegar perto das pessoas, o tempo todo se limpando e borrifando. A neurose muito grande. Eu não estou dizendo que você tem que ser um insensato, vai à rua agora sem máscara, toca em todo mundo, abraça, eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem um desafio na sua vida, pega, coloca diante de Deus. Deus, aqui existe o desafio, o Covid existe, está aqui nos amedrontando, nos ameaçando, mas eu confio que o Senhor me dá a tua imunidade que é sobrenatural, além do álcool gel e da máscara. Eu creio no Senhor e você vai retomar a tua vida para servir ao Senhor com toda a orientação que Ele vai te dar. Ainda nesse contexto do capítulo 2, coragem para recomeçar, ele também encerra justamente no capítulo, no parágrafo dele, falando bem assim: disposição e coragem, juntamente com vida debaixo da bondosa mão de Deus, é receita para a reconstrução de muros. Irmãos, vamos pensar um pouquinho a questão aqui do muro. Eu fiquei pensando por que Deus fez a reconstrução do templo, santificou o povo e agora edifica os muros. Eu falei alguma coisinha sobre a questão do contexto, que era a proteção, mas entenda o processo. Entenda o processo. Vamos voltar lá um pouquinho para Êxodo também, de 12 ao 15, 16, quando é feita a primeira Páscoa. A ideia é, você restabelece a sua comunhão com Deus, você adora a Deus, mas você precisa levantar os muros da proteção, quer dizer, você precisa fechar na sua vida as brechas abertas ainda. Porque você tem um tempo para adorar, você tem a santidade, mas tem as brechas ainda que o diabo vai usar para penetrar. E lembrando que o nosso inimigo está o quê? Ao nosso derredor. Deus está ao nosso redor. O diabo está ao nosso derredor. Deus está aqui, ao redor, ao meu redor. O diabo está ao meu derredor. Mas eu preciso vigiar. Eu preciso fechar as brechas para que o diabo não encontre uma passagem entre. Porque o muro, nesse sentido espiritual, agora em termos de aplicação, são suas atitudes justamente. Você fechar, você fala, Deus, aqui estão as brechas da minha vida. O muro da minha vida tem essas passagens secretas aqui, que o diabo usa para entrar, para poder me levar ao pecado, para me induzir ou me seduzir com as coisas erradas. Aqui estão as brechas da minha vida. E você tem que fazer isso. Só quem sabe é você, Deus. E o diabo, quando percebe, pode também forçar uma situação. E no terceiro ponto da lição, o autor fala confiança no bom projeto, ou no bom projeto de Deus. Por que ele fala isso? A ideia do autor, se você leu a revista, eu creio que você leu, a ideia do autor é que o que Deus tem para você é o melhor. A ideia de Neemias é que o que Deus quer fazer é o melhor. Deus não quer fazer uma obra por fazer. Deus não faz isso, irmãos. Tira isso do seu coração. Deus não faz uma coisa simplesmente por fazer. Deus não levanta uma árvore à toa para vou levantar só por levantar. Deus tem propósitos maravilhosos. Deus tem um desejo muito grande de querer nos abençoar. Deus tem projetos para a tua vida que vai além da tua própria compreensão. Deus tem planos para você. Deus tem planos maravilhosos para você. Né? Não importa a situação. Deus tem planos, apenas fique preocupado em querer agradar esse Deus, fique preocupado em querer fazer a vontade de Deus. Pergunte para Deus, Deus, qual é o teu projeto para a minha vida? Qual a tua vontade para a minha vida que estou vivendo agora? Como que eu posso pegar essa situação que eu estou vivendo e transformar em glória para o teu nome? Me ensine, Deus, me ensine, me induza, me conduza, me mostre, e Ele vai te mostrar. Porque não existe situação que Deus não seja glorificado. Você precisa viver justamente isso, ter essa motivação espiritual para que você transforme todas as coisas para o bem e para a glória de Deus. Deus tem planos para você, Deus tem projetos para você. Se você for olhar a Bíblia é recheada de situações que os servos de Deus foram desfavoráveis, mas Deus já reverteu.
Porque Deus tem poder, Deus tem um controle de fazer as coisas acontecerem conforme a vontade dEle, para a glória dEle. Eu preciso apenas confiar que o projeto de Deus para a minha vida não termina quando eu fico doente, ou quando eu fico limitado, ou quando eu fico idoso. Não termina, porque quando chega a Covid, quando chega um processo, não termina. O projeto de Deus para a minha vida sempre será Ele querendo glorificar o nome dEle na minha vida. Entenda isso, busque isso, faça isso. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai te surpreender com coisas tremendas e maravilhosas que você nem sequer sonhou, porque o que os olhos nunca viram, o coração nunca sentiu, o que nunca passou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. E essa promessa dos céus não é apenas para o céu, mas eu creio que nós podemos viver um pouquinho do céu aqui na terra já, porque Deus diz, venha a nós o vosso reino. Então nós já podemos experimentar aqui na terra um pouquinho do céu. E eu tenho certeza, se você deixar Deus agir, mobilizar o seu coração, a sua vida, a sua família, as coisas tremendas vão acontecer. E você vai perceber como que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Desejo que Deus abençoe sua vida. O autor, ele trabalha aqui para pensar e sugerir. Ele trabalha bem assim. Neemias estava diante de uma tragédia, mas não se deixou intimidar por tal situação. Neemias, ponto 2, confiou e dependeu de Deus em todas as fases do projeto, pois sabia que qualquer projeto vindo de Deus seria muito bom. E no ponto 3, disposição. Coragem e confiança no Senhor são os requisitos necessários para uma nova história. Vamos reconstruir? E eu completarei. Vamos reconstruir fazendo missões? Eu tenho certeza que é a vontade de Deus. Deus abençoe e Deus te guarde, te dê um domingo maravilhoso na presença dEle. E até quando Cristo voltar. Deus abençoe.